Fala galera, mais um Maximus Arena, seu programa de toda segunda e quinta-feira, cada dia um convidado diferente e esse ano de 2024 tá sensacional, galera, só fera brava. E hoje, galera, conosco aqui, meu parceiro, como é que você tá? E aí, Marcão? Eu tô tão empolgado hoje com esse cara aqui, Começou velho, que 2020, até esqueci de você, começou mano. 2024 já 300 por hora. Daquele jeito. Rogerinho, hoje o cara mais graduado que já veio aqui no nosso programa. Tinha que ser uma minissérie, Marcão. Esse cara tinha que ser... A resenha que a gente tava fazendo aí fora, galera, falar pra você, não dá pra fazer um podcast com esse cara. Tem que fazer uma minissérie. É muita história pra contar. Já vou falar pra vocês de cara que ele já tá agendando uma nova data pra voltar aqui. Porque lá fora já foi um podcast, aqui vai ser outro. E ainda tem nome de artista. Orra! É o Rei do Baião? O Rei do Baião. Tudo bem que ninguém conhece ele pelo nome, mas vamos lá. Hoje com vocês, Luiz Gonzaga Pereira de Almeida. Mais conhecido como? Zagão. O Zagão. Seja bem-vindo. Fala, mestrão. Tudo bem? Como é que o senhor tá? Tudo tranquilo. Estamos aqui para contar um pouco da história a parte que eu sei, né, da história do jiu-jitsu em São Paulo. E a gente precisa deixar o pouco que a gente sabe para a posteridade, para saber como isso começou. Deixar registrado aí pra eternidade aqui, né? E sabe pouquinha coisa, né? Quase não tem história, né? Eu fui um bom coadjuvante. Eu sempre digo, eu não sou o protagonista, mas eu fui um bom coadjuvante e assisti ao vivo uma boa parte dessa história do jiu-jitsu em São Paulo. Sendo amigo de quem sou, treinando com quem eu treino e treinei, eu vi bastante coisa. Legal. E essa história do Zagão começou em que ano? Aliás, antes do jiu-jitsu, o senhor vem do judô, né? Eu comecei o judô com 7 anos, não a pedido, mas obrigatório, porque a minha mãe dizia o seguinte, gosta de brigar, pelo menos aprende. Então, eu era um baixinho invocado, um 4-olho, toda hora tomando umas pancadas para ver se os óculos voavam. Então, era um bicho bravo, pequeno. E daí fui para o judô com 7 anos e gostava, mas não me achava rápido o suficiente, tinha uma certa estranheza. E aí meu pai, que conhecia o mestre Otávio de Almeida, o sênior, pai do Otavinho da Federação Paulista, ele falou, você não quer conhecer jiu-jitsu? São lutas que começaram na mesma fonte. Aí me interessei. E em 1963, se não me engano, outubro, eu subi as escadinhas de um predinho de 3 andares ali na frente do Cine Belas Artes, na Avenida Consolação, em São Paulo. E atrás Comia muito pão de queijo lá. Conheceu o Otávio de Almeida. Comia muito pão de queijo. Embaixo, alguns anos depois, a primeira lojinha da Casa do Pão de Queijo, uma dona original. E pedia conselhos pra gente. Gostaram? Ou eu mudo a receita? Que depois virou uma Depois franquia, ficou bilionário, né, mano? Os gordinhos adoravam. Pô, tinha que ter um contrato e receber um pãozinho de queijo até hoje, né? Pô? Não é possível, pô. Mas, e daí fui conhecer o professor Otávio e foi uma coisa engraçada, porque eu me lembro nitidamente de estar subindo aquelas escadas, daquele predinho, porque quando eu conheci, ele era uma pessoa muito carismática, um grande educador, um grande lutador também. Né? Judoca do Zono, aluno do Jorge Gracie, e foi a pessoa que desenvolveu as aulas coletivas para criança. Ele especializou nisso. Claro que tinha adultos e tal, mas especializou nessa aula para criança. E sendo um cara carismático, eu me lembro quando eu conheci, eu tive uma nítida impressão para um cara de 9 anos, isso é surpreendente, de que aquilo ia modificar minha vida.
Eu achei aquilo fantástico. E daí ele falou assim, olha, tem mais algumas aulas até entrar em férias, se você quiser, você experimenta aí esse fim de ano, e se gostar, o ano que vem se matricula, que foi o que acabou acontecendo. E eu comecei um período na OA, em que eu fui aluno dele, de 1963 até 1983, quando ele faleceu. Depois eu comecei um período de mais 20 anos com o Otavinho, filho dele, de que somos amigos desde os 9 anos. Mas seu primeiro contato com o Tavinho? O primeiro contato com o Otavinho não foi mole. Aquela coisa, esse moleque é folgado e mandão. Ele pôde apresentar o vestiário, né? Eu não estava errado. E a gente se dava assim, tinha as rusgas e tal, mas a gente é muito amigo desde essa idade, 9 anos. Nós somos amigos, eu tenho 70, nós somos amigos há mais de 60 anos. Né? E tomando amasso, sobrevivendo aos treinos com ele. Mas o pai dele foi muito marcante, porque ele era muito técnico, um grande educador. Ele cobrava da gente uma postura no tatame que me fez entender desde cedo aquele negócio. Você respeita o lugar que te educa. E o tatame, desde muito cedo para mim, eu não tinha consciência exata, mas desde muito cedo, o tatame para mim significava quase que entrar numa fronteira. Porque quando você... Não interessa quem você é lá fora. Se você tem dinheiro, se não tem dinheiro, se você enxerga ou não enxerga, se você é baixinho ou grandão, né? Se você é gordinho ou magrinho, se você é feio ou bonito, não interessa. Você pisou no tatame, começa um mundo meritocrático. Você vale pelo que você é. Então, isto sempre me marcou muito. Isto é uma coisa que, às vezes, neste mundo atual tão marcado por imagens e por tudo, sabe? Lá dentro você vale pelo que você é, pelo que você aguenta. Não é o status, né? Não adianta. Você pode parar um Porsche Cayenne, outro vem de bicicleta e te passa o carro. O ego fica do lado de fora aí, né, meu? Então não interessa. Então este negócio dá uma consciência muito grande assim, quem é este cara? Ele vale pelo que ele é. E existe um respeito muito grande, porque você se obriga a, desde cedo, reconhecer o talento alheio. Por quê? Porque esse talento vem e prova na sua orelha de que ele existe. E você não tem quem culpar. O jiu-jitsu é um esporte que você treina coletivamente, mas você responde individualmente. Então não tem conversa. Acabou uma luta de campeonato, acabou um treino. Você vai culpar quem? O goleiro? Então não tem o que fazer. Você começa a se conhecer desde muito cedo. Quem é você, moleque? Você aguenta a pressão ou você vai chorar em cada treino que der errado? Então isso vai te modificando devagar, de você aguentar as pressões. Isso é muito bom na vida, porque a gente toma sustos, a gente perde pessoas, a gente perde dinheiro, a gente ganha dinheiro, a gente cria filho, a gente não dorme, né? E você aprende a lidar com essa... Aproveitar a fase boa. Que o mundo não é flat, né? Nossa vida não é flat, né? Não é Cheio nada. de altos e baixos. Então, Russa, né, cara? Montanha-russa. Uma montanha-russa incrível. Então é aquela coisa. A gente tem que aproveitar, comemorar o que vem de bom. E é aquele negócio. Ganhou, não tripudie e vá comemorar. Perdeu, respeite a qualidade do seu adversário e dia seguinte voltamos à prancheta dos treinos. Algo está errado, se não está funcionando. Então isso serve para a vida inteira. Manter foco,
Então, isso tudo foi um grande aprendizado. E ele, por ser um educador antes de tudo, ele foi um segundo pai para todos nós. Meu pai era um pai incrível, eu perdi ele até mais cedo do que eu gostaria, mas era ótimo em algumas coisas, mas eu tive um segundo pai que me ensinou um monte de outras coisas, a ter mais resiliência, aguentar, né? Para de reclamar. Né? E me ensinou uma coisa importante também, que eu sempre repito, que é o seguinte: jiu-jitsu é muito mais uma questão de atitude do que uma questão de resultado. Porque não interessa, claro que resultado é bom, a gente comemora, a medalha mesmo na caixa de tênis é ótimo. Né? Meus filhos sabem do que eu estou falando. Mas é aquele negócio, o respeito dos seus colegas, ele vem da sua atitude. Então, às vezes, um moleque, ele vai lá, você dá um amasso nele, ele volta a pedir para treinar com você outra vez. Ele vai para outro faixa preta e pede treino. Esse cara vai ganhando o respeito dos graduados. Isso eu falo para os meninos, tenham paciência com vocês. Você não entrou aqui sabendo nada. E talvez saia depois de 60 anos sem saber tudo. Talvez não, é muito provável que não para o aprendizado. Então, assim, a sua atitude de aguentar o treino, aquela questão que eu tenho até hoje com isso, sabe? Eu levanto a mão. Mesmo aos 70 anos, eu faço isso lá no Fábio Gurgel, já fazia isso antes. Quem está sem treino? Detalhe, só te interrompendo um pouquinho, mestrão. Levantando a mão aos 70 anos e não é nenhum faixa branca, né? Pois Eu acabei não comentando aqui ainda, mas o mestrão, que ele tem todo esse lado de mestre mesmo, já é faixa vermelha e branca, né? Pois é. A Federação Paulista, agora esse ano, pelas mãos do meu amigo Otavinho, foi um negócio muito emocionante para mim. Subir naquele palco e receber das mãos dele. Eu já tinha recebido a faixa coral e agora o 8º grau vermelha e branca. E é um grande prazer receber das mãos de um amigo de mais de 60 anos, com outros amigos presentes. Tá? A gente tem reconhecimento, eu acho muito legal isso. É uma coisa assim que é surpreendente às vezes, porque eu nunca me preocupei muito com essa parte de graduação. De graduação, quer dizer, foi uma coisa assim, faixa para mim sempre foi uma coisa natural. Sempre chegou na hora que tinha que chegar. E obviamente, nesta altura do campeonato, você recebe a faixa mais por uma questão de respeito e reconhecimento do que propriamente do poderio de luta que eu já não tenho. Eu tenho algum, eu consigo ainda lutar pesado às vezes, mas o Fábio mesmo fala, a gente está aqui correndo risco. Você levanta a mão e fala, quem está sem parceiro? Aí você olha o monstro vindo, não devia ter perguntado. Perdi a chance de ficar calado. Eu sempre brinco. Em geral, vem um ogro. Às vezes o universo fica com dó e manda um faixa branca levinho. Né? E aí se descobre que mesmo um faixa branca levinho, às vezes te surpreende. Porque às vezes eles, até pelo desconhecimento, pelo pouco, eles te surpreendem. Pô, da onde que esse não seguiu uma lógica, né? Isso? Não seguiu uma lógica. E às vezes a gente, como faixa preta, acostumado a treinar com graduados, espera. Você já sabe a lógica, né? Tem uma... E é bom de vez em quando pegar um moleque folgado que vai para uma coisa que você não espera, porque só tá na cabeça dele, aquele script não faz mais parte da vida de faixa preta. E eu acho fantástico. A gente aprende
com os novatos, com os muito graduados, com os campeões mundiais, com os quase campeões mundiais, porque tem tanta gente boa, que eu sempre brinco, né? Ele é quase famoso. O cara é aquele cara que está em todas as semifinais e às vezes, né, pega uma geração insuportavelmente talentosa e às vezes você fala, pô, esse cara é um talento, mas nasceu no ano errado. E acontece isso. E eu percebo quantos desses caras nunca perdem o pique, estão sempre lá, voltam para as competições, entendem que às vezes você tem que lidar com esse talento surpreendente de alguns outros caras. Que, putz, que geração difícil. Acontece isso. Mas aquela coisa de estarem todos lá. Né? No Fábio aconteceu um negócio engraçado. Um dia o Fábio Gurgel pode contar essa história melhor. Ou ele podia vir aqui contar essa história. Bom, Aí nós vamos ter que usar o Zagão para fazer uma ponte aí com a experiência. se com ele o carinho do aceitar o pessoal. convite, né? E, sim, mas aconteceu isso. Acho que a Grace Magazine, na época do 50-50, ninguém sabia lidar com aquilo. E a Grace Magazine fez lá um desafio para as academias de quem achasse algumas soluções para aquele impasse da 50. E lá na Aliança, quem achou isso, se não me engano, o Fábio pode fazer isso melhor. Agora eu não quero nem citar nome para não errar. De que foi um azul que descobriu a solução melhor. E Caraca, alguns pretas ficaram bravos, mas ele falou, quem vai para fotografia na igreja é quem descobriu a solução. Caraca, que legal. Mas ele pode contar, um dia ele conta melhor isso, ou eu pergunto para ele melhor e trago. Mas você vê que às vezes é isso. Então, assim, o tatame é uma grande fonte de educação. Porque é aquela história. A meritocracia vem antes da fama. A fama, às vezes, vem por causa do desempenho meritocrático, das vitórias e tal. Mas quantas pancadas, quantas derrotas, quantas surras passam os campeões para aguentar? Não é todo mundo, não tem ninguém. Verdade. Então a gente ouve, assim, eu acho muito bom. Meu pai tinha uma frase que dizia o seguinte, não é a tragédia alheia que te consola nas suas. É como os outros lidam com as próprias tragédias, os insucessos e tal, que podem te ensinar a ter essa postura. Tá? Como é que o cara lida com uma perda de alguém, com uma perda profissional, com uma surra que não estava no programa, você se prepara e vai lá e toma uma coisa assim que te deixa em posição fetal, né? Às vezes o cara leva uma semana para falar, putz, né? Que lavada que eu tomei, amassado na última. Mas faz parte. Exatamente. Faz parte. E você já teve uma superação logo quando você iniciou no jiu-jitsu, 9 anos, você falou aos 10 anos, teve o diagnóstico médico. Aos 12, eu já treinava 10. jiu-jitsu. E uma das coisas que o jiu-jitsu foi fantástico para mim é que eu sempre tive um pouquinho de dificuldade de enxergar, usava óculos, já moleque. Mas 11 para 12 anos, eu comecei a realmente ter problema de enxergar. E aí minha mãe me pega, me leva no oculista e... Olha, eu lamento dar essa notícia, mas o menino vai perder a vista no máximo em 2 anos. Eu me lembro que, assim, meu pai gostava muito do Ray Charles, tinha muitos discos. E eu pensei nisso. Eu não sei tocar piano. E assim, olhei para minha mãe da cor dessa caneca aqui, e ao mesmo tempo aquela sensação, falar, não, mas espera, né? Fiquei assim, sabe? Putz, como é que vai ser?
E daí, depois, uma segunda opinião, já não foi tão ruim quanto a primeira, mas mesmo assim, vai ser um processo longo e difícil. E eu, que gostava, eu aprendi a guiar, eu já guiava, eu sempre andei de bicicleta, já tinha pilotado algumas motos Triciclo na descida, né? E já guiava, eu tinha aprendido a guiar muito cedo, porque meus avós moravam no interior, numa propriedade rural, passavam uma parte do ano lá, moravam em São Paulo e lá. E lá podia guiar. Então, até por uma questão, era normal isso. A minha avó não guiava, meu avô falava, bom, precisa, então, pegou e me ensinou a guiar. A gente já começou a aprender muito cedo. O meu irmão também, em menos de 10 anos, se aprendia a atirar. Eram tempos old school, muito diferente de hoje. As famílias não tinham tanto medo das coisas. Era um mundo muito diferente. O moleque com 12 anos já tá pilotando, né? A gente tinha vida de moleque. Com 12 também. Anos era a idade já meio que programada Zagão, na cabeça como é que é a dos história pais. aí dos irmãos, o melhor motorista... E aí exatamente Aí foi como isso. que virou piloto de moto? Conta essa história aí. O meu irmão, nós viajando lá pro interior, uma viagem à noite, e eu ando rápido, hoje, né? E aí o meu irmão falou assim, brincadeira, o melhor piloto dessa família continua sendo o cego. Era uma coisa assim. Mas aí foi. E o que acontece? Eu que adorava jogar futebol, estava começando a aprender tênis, porque no colégio onde eu estava tive que parar esporte com bola, que eu comecei a não enxergar nada. Aí comecei a usar umas lentes de contato. Cara, lente de contato nos anos 60 Nossa. era o seguinte, olha, nem tortura da CIA é tão ruim quanto usar aquelas lentes. Era uma coisa assim. E eu ainda aguentava um número de horas por dia, era uma tortura. E eu preferia não usar. Só que eu já tinha uma bicicletinha motorizada que tinha montado, tá? E minha mãe, pôs a lente. Pus sim, nada. Saía para pilotar aquele negócio na rua, mas não enxergava nada. Era um cego. Ele falou, era o quê? Era o Mr. Magoo. Era o Mr. Magoo com a bicicleta motorizada. Total. E isso... Ele falou isso daí, Marcão. Eu era o Mr. Magoo com a bicicleta motorizada. Aguarde as gozações do Davi. A gente tem que editar esse vídeo aí pra geração que não conhece o Mr. Magoo, a gente colocar a imagem do Mr. Magoo. Era o seguinte, pro pessoal saber quem que era o Mr. Magoo. o pessoal lá no jiu-jitsu, mais tarde, no Otavinho falava, o cara fica dando bom dia pra hidrante. O cara dá bom dia pra hidrante. Pô. E aí o que acontece? Eu já treinava jiu-jitsu, nessa idade eu já estava começando a gostar. Porque até então eu ia meio obrigado. E aí eu comecei a gostar, para valer. E foi a minha salvação. Porque eu comecei a gostar de um esporte que eu não precisava enxergar. Você tem que pegar o cara, uma vez que tá pego, né? Até o Ray Charles dá um pau no cara, não tem problema nenhum. Né? E a cena que eu mais ri é aquela do filme do Ray Charles, ele pilotando o carro. Aonde eu viro? Era mais ou menos desse jeito. Eu pilotando à noite era um negócio fantástico. Eu tinha um amigo que era o copiloto. Tem uma curva para esquerda. Fica tipo o Waze, né? A 50 metros, vira a esquerda. Sabe o que era meu Sasquatch? Olha, era divertidíssimo. Mas aí o que acontece? O jiu-jitsu virou meu esporte legal. Eu comecei a descobrir que eu tinha talento mínimo para isso. Então foi uma delícia, porque eu nunca tive o problema daquele cara, não enxerga, era um craque de bola e agora não, fica em casa, né, ouvindo audiolivro. Eu falei, bom, pelo menos é o seguinte, por mínimo que eu enxergue, eu vou ter uma vida atlética. Cara, mas você teve vida... Sua formação é economia? Economia.
Não, mas aí foi bom. Mas seguiu a vida normalmente, cara. É que o meu oculista também, Dr. Tadeu Civental, que vale citar o nome dele, este cara salvou minha vida. Eu já agradeci muito para ele, porque ele até outro dia me perguntou, ele falou, olha, eu achei que você nunca se adaptasse à lente de contato, e você conseguia aguentar aquele negócio. Eu falei, olha, muito... E ele me perguntou, como é que... Sabe, eu fico impressionado, porque você tinha aquela coisa de, não, vou usar. Porque também, senão, eu não enxergaria nada, né? E depois a tecnologia foi melhorando e eu passei a ter uma vida mais normal e tudo. E tem algumas coisinhas, mas acabou. Me formei, fiz as coisas todas. Mas foi legal porque eu sempre tive um lugar onde eu tinha amigos e como me zoavam. Não, conta quando você foi lutar o campeonato, o cara começou a fazer careta. Isso era o de menos. Tem várias histórias, isso era o de menos. Porque era assim, a gente ia, entrei, acho que segundo campeonato, 77, o primeiro paulista foi 76. Acho que já no segundo era zoação. Otavinho era todas. Eu ia entrar, o cara... isso pro meu adversário, não faz essa cara de mal, porque o cara é cego, pô. Não tá vendo nada. O cara não tem pressão, velho. Cara feia. Era legal isso, porque eu nunca tive a pressão de olhar a cara feia do meu adversário. Eu sempre... O meu irmão às vezes falava assim, pô, foi boa a luta que você fez, com o vulto 1 ou vulto 2? Depois, às vezes, aquele negócio, de perto eu conseguia enxergar. Mas, às vezes, era uma coisa assim. Agora, foi ótimo, porque o jiu-jitsu me deu um monte de amigos e me zoavam. Você não sabe o que fazer. O Otavinho tinha pachorra, às vezes a gente estava lutando, falou, quem tiver no intervalo de descanso, vai dando uma cronometragem aí. Eu estava lutando, parava. Zaga, agora você vê o tempo. Eu chegava, não estou enxergando nem esse relógio. Era um relógio desse tamanho, fundo branco com número preto. Cadê o relógio? Aí começava a ouvir as risadas. Os caras tinham pachorra de pegar o Serginho, o Sérgio Gozo, ele era menorzinho, botavam nas costas, ele subia, tirava o relógio enquanto eu estava lutando. Porra! E os caras... Quantos minutos aí? Não tô vendo. Aí os caras zoando, vestiam um kimono ao contrário para me cumprimentar, botavam óculos. Olha, era só zoação. Mas o que acontece? Esse tipo de coisa é questão de respeito. Você só zoa os teus amigos, porque se você tem pena do cara, você não zoa. Então, quando você é zoado, significa o seguinte, eu sou aceito no grupo. Ninguém tá nem aí, que eu não enxergo. Estão tirando um pelo total, né? Mas, então, era sempre essas brincadeiras. Não foi uma nem duas. Era toda hora. Foi até arbitrar, né? É isso que eu ia perguntar. Conta a história pra nós aí, que lutou, foi tomar um lanche. A gente tinha acabado de lutar e às vezes a gente arbitrava nos primeiros campeonatos, faltava árbitro, então a gente arbitrava luta mais fácil, deixava os árbitros mais formados para as lutas principais. Aí o Otavinho me pega, a gente já lutou, vai arbitrar a luta ali. E tava, eu não pus minha lente. Não dá tempo, entra aí. Bom, eu entro, 2 moleques lutando, graças a Deus a luta era ruim, porque senão eu teria estragado o campeonato de alguém. E daqui a pouco eu começo a escutar de pai, de professor dos alunos, ô juiz, você é cego, Otavinho? Completamente! Não enxerga nada! Cadê o ponto do cara aqui? Aí essa raspagem, que raspagem! E assim foi a minha vida, mas foi tão tranquilo que o jiu-jitsu me deu isso. Quer dizer, de estar no meio, que você ganha amigo pra caramba, que era só zoação, o tempo todo. Então, isto aqui foi a primeira coisa. Eu nunca tive essa impressão de que eu era um cara que tinha uma deficiência. Depois isso se acertou e eu já continuei guiando, pilotava a moto sem enxergar nada, depois passei a enxergar e acabei até competindo de motocicleta e tal.
e fiz 10 anos de Rally dos Sertões de moto, pilotando à noite. Então, mas se não fosse o jiu-jitsu, me dá condição física. E eu me lembro de fazer isso. Pô, primeiro Sertões oficial, 93, cara. Eu estava fazendo 40 anos. Foi um pouquinho antes de eu completar 40 anos. Então, porra, não é um troço assim. Será que eu vou dar conta? 12 dias atravessando o Brasil de São Paulo até Natal, acompanhando o Rio São Francisco, umas quebradas legais. Cara, mas eu fiquei impressionado. Você fala, que gás que isso dá. Cheio de tecnologia para descobrir as rotas, né? Não, e é isso, porque você precisa ter atenção, porque quando você pilota a moto, você vai planilhando. Então, você não tem um navegador, você faz as duas coisas. Então, você precisa de uma atenção que depois de 10, 12 horas de pilotagem por dia, cai a energia, cai o foco, e eu ficava impressionado de ver o quanto eu conseguia manter de foco por causa do jiu-jitsu. Sabe, aquela coisa de... E a outra coisa também, você não aguenta pilotar no limite o tempo todo, porque você vai bater em coisa. Então você precisa pilotar abaixo do teu limite. E o que acontece? Se você não tem uma velocidade de ponta muito alta, você precisa manter regularidade, porque é o único jeito de você se manter dentro desse troço. E aí que eu ficava impressionado do quanto o jiu-jitsu me deu de capacidade física, pulmonar e principalmente de atenção. Aquele foco de você pilotar. Eu cheguei a pilotar a primeira vez que o Sertões passou. Eu fiz durante os anos 90, a década de 90. E foi a primeira vez, no fim dos anos 90, a primeira vez que pegou uma ponta do Jalapão, que é a desgraça dos Sertões, sempre foi ali. Bom, o cara que ganhou os Sertões naquele ano, ele levou 13 horas para fazer. Eu levei 20. 20 horas que eu só parei para abastecer e comer umas barrinhas e tomar água. Foram 20 horas de pilotagem. A gente saiu 4 horas da manhã e chegamos meia-noite. É brincadeira. E falei assim, pô, como é que dá para aguentar? Bom, aquilo foi um limite mesmo que eu falei. Só que deu. Né? Aí quando eu fiz 50, eu já estava diminuindo, já estava fazendo uns bajas de 3 dias, que é prova de 1.000 quilômetros. Então. Daí eu falei, não, chega. Né, já deu. Também começaram alguns amigos meus com a mesma idade a se machucar. Sério, sabe o que é? Nós estamos velhos para andar nessas velocidades. E as motos melhoraram muito, os carros, o negócio foi ficando violento, e aí eu achei que estava na hora de parar. E vamos ficar só com o jiu-jitsu. Continuamos com o jiu-jitsu. Né? Tinha feito, eu fiz nos anos 1990, depois de fazer cirurgia, eu tive que fazer essa cirurgia de transplante em 87, em julho de 87, e fiquei parado até o fim de 88. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer alguma coisa de kimono, o Marcelo Bering, trazido pelo pai dele, pelo Flávio, foi no Otavinho. E mostrar um pouco, fazer uma apresentação, se apresentar e tal. E eu falei, bom, vou participar disso. Eu estava me recuperando ainda, mas era só uma apresentação, treino técnico, legal. Conheci o Marcelo. E em 1989, isso foi no fim de 88, 89, os pontos todos saídos do olho, eu comecei a treinar com uma proteção de Lexan e um capacetinho daqueles de orelha, com o troço preso. E daí eu tinha me inscrito. Eu achei que eu ainda ia demorar e me inscrevi na pós-graduação. Então era 1 ano e 3 meses a pós-graduação. Putz, tem que fazer à noite, né? Trabalhava de dia. Aí o Otavinho falou, pô, o Marcelo tá dando aula na Companhia Atlética, precisa de gente lá, só tem faixa branca. Vocês não querem fazer um treino na hora do almoço? Falei, ótimo,
Só que fui lá, Marcelo, estou me recuperando, gás, um lixo. Né? E aí fui falar, legal, tem faixa branca, você vai poder melhorando. Então aí a gente vê bem aquele nível, Marcelo Sparring do Rickson, como o Fábio também era. Aí a gente percebia aquele nível, não era nada diferente. Falei, Marcelo, tudo que você está fazendo não é nada estranho, mas a velocidade é um absurdo. Ele falou, é assim que eu me sinto com o Rickson. Ele não faz nada que eu não conheça, mas a velocidade é um absurdo. Falei, putz, então, e foi muito bom. Sempre fui muito bem tratado lá. Daí, em 90, voltei a treinar lá com o Otavinho à noite. Aí o João Gonçalves, que era o técnico do judô do Pinheiros e do time olímpico, fazia tempo que ele me convidava, vem pra cá, esses caras são muito ruins de chão, cara. Você podia mostrar alguma coisinha, melhora o teu judô, né? Eu falei, pô, João, mas, né, tô quase quarentão aqui, né? Então, voltando de uma cirurgia, eu tô bem agora. Já tinha me recuperado bem. Não, mas vem pra cá, vem tranquilo, né? Vai, vamos ver o que acontece. E daí fiquei lá, sei lá, quase 15 anos. E foi excelente. Aí o Barbosinha voltou da Kodokan, acho que em 91, 92 eu conheci o Barbosinha. E daí descobri o talento que ele era no chão. E fiquei 2 anos insistindo para ele, pô, você precisa ir treinar lá no Otavinho, tal, vai fazer um treino para você ver. Não, eu não sei, a minha luta de solo é do o Makakeba, que era o meu professor. Eu falei, pô, mas esses velhos japoneses sabem tudo, cara. Não é assim, né? Isso aí é turma que veio, né? É uma espécie de Conde Koma mais novinho. E também tinha o Makakeba, acho que tinha chegado a fazer treino. O Jorge gostava muito de treinar com japoneses também. Então, muita gente que a gente nem sabe treinou com o Jorge. O Jorge passava coisa, aprendia coisa. Óbvio, pô, quem gosta de lutar, gosta de treinar com os outros. A gente só aprende treinando, né, o diferente, o novo, o tatame desconfortável, que a gente não está acostumado, né? Então, eu sempre achei bom. E daí fiquei no Pinheiros. Fui aceito lá, conheci um monte de gente, assim, de treinar com Douglas Vieira, com Aurélio Miguel, com outros medalhistas olímpicos e pan-americanos, medalhas de ouro, prata e bronze de pan-americano. Gente top, né? E muita gente. E aí, devagarinho, eu percebia que mais os moleques mais novos, curiosos, o João Gonçalves falou, ó, quem treinar com Zaga, continua a luta no chão, né? Tem queda, continua a luta. E muita gente começou a gostar. E eu fazia muito treino com o Barbosa e falei, pô, cara, esse cara pesa 66 quilos e me deixa aqui nos becos sem saída. Como que o Barbosa era conhecido lá? O cabeção. Maldade aí, sensei. Não, mas Mandaram eu perguntar, hein? Não foi eu, não. Mas é aquele negócio, cara, sempre com carinho. Este é um cara. O Barbosa é um cara este é um fantástico. cara de um coração bom. De um coração bom. E assim, o que ele pode ser letal no tatame, ele é um coração fantástico. Treinava com ele e com a mulher dele, os dois pretas. E fico contente de ter sido um dos caras. Aí um dia ele foi treinar no Otavinho. Foi treinar aí o Otavinho pegou o telefone e ligou pro Macaco e pro Godoy. Ó, tem um judoca aqui, eu queria que... Posso mandar ele aí fazer um treino? Foi. Apavorou lá igualzinho. E daí começou a carreira dele, né? E daí aquela história que eu sempre dizia, Barbosa, você no jiu-jitsu vai se dar bem. Questão de dinheiro, judô é aquele negócio, ano olímpico é bom, depois nem tanto. Né? E a gente via o esforço que era, a coisa boa do judô. Isso o Fábio fala muito. O judô já tinha uma questão de preparação física que o jiu-jitsu ainda estava começando a ter.
Então, aquela coisa, os caras aguentavam um ritmo. Eu cheguei a fazer aqueles treinamentos lá e já quarentão, um dia o João Gonçalves falou, olha, hoje eu vou fazer um treino puxado. E vai controlando o pulso, porque se o negócio passar muito de 180, você maneira, né? Dá um enrolation. Bom, meu batimento chegou mais de 200. E olha, eu tava bem pra caramba. Era um negócio assim, eu vejo o Serginho Oliveira, que era o titular do peso leve, e hoje é técnico do time olímpico alemão. Você vê o nível do cara, né? E o Serginho me pegava para saco de pancada, porque ele falava assim, você é meu peso leve. Então eu botava aquele colchãozão, hoje vão 200 quedas. Cara, você fica cansado de tomar. Você levanta e cai, levanta e cai. E o Serginho às vezes fazia isso comigo constantemente. E a gente via caras desse nível, né? Um cara que ficou todo o tempo de competição, ele foi o cara do peso. Depois eu estava conversando com o Cícero, que treinava lá comigo, e ele falou, bom, o Serginho foi para lá, foi treinar num clube, depois virou técnico desse clube, botou esse clube no topo, e daí acho que convidaram ele para ser técnico do time olímpico alemão. Esse era o padrão dos caras. Que show de bola. Então, isso foi muito bom, porque eu treinava segunda, quarta e sexta no Pinheiros e terça e quinta no Otavinho. E foi uma época assim absurda, e nesta época que eu fui fazer os ralis. Isso me deixou impressionado de ver a capacidade física. Porque tinha gente que falava, pô, como é que você aguenta? Cara, os caras abrindo o bico. Eu peguei gente chorando. O cara entrava em desespero. O cansaço, a exaustão é tão grande. Você está lá no 8º dia de 12, que você dorme 2 horas por noite, 3 horas, nossa mãe. Era uma coisa. Então, assim, eu vi o que a capacidade, que o tatame dá de capacidade física. E de poder. Porque só nessa época eu tive visão para poder me enfiar numa confusão dessa. Então, assim, foi graças ao tatame. Daí fiz um negócio que eu sempre tive vontade de fazer, de descobrir os meus limites, até descobrir que, assim, eu não era nenhuma sumidade como piloto de moto, perto dos caras de ponta, mas também, pô, aguentava o tranco legal, muito por causa dessa capacidade de foco, de resistência e de manter o meu ritmo o dia inteiro muito parecido. Então, conseguia fazer aquela quilometragem. Você imagina, 600, 700 quilômetros de terra por dia. Ave Maria, é muita coisa. Ave Maria mesmo, hoje esquece. Ô mestre, mas a sua transição do infantil para o adulto também não foi confortável, né? Vamos só segurar um pouquinho essa história aí. Deixa eu vender meu peixe aqui também, senão a conversa é tão boa que até esqueci dos patrocinadores aí. Aí o Pestrão vai tomando uma água enquanto isso. Galera, você que tá andando de carro velho, pelo amor de Deus, já virou o ano, galera. E seu lugar é na Citroën Peugeot OK Paris. Mais um ano conosco aqui a Citroën Peugeot OK Paris. Avenida São Miguel, 8479, telefone 2032 9999. Galera, vai lá, conversa com o Jorge, faz um test drive. Eu estive lá essa semana, fiz um test drive naquela van, na de um de passageiro, hein? Que carro maravilhoso, dá pra carregar a família inteira, dá pra carregar o time inteirinho lá pra fazer o Marcão quer montar, colocar a equipe inteira e sair. E vão sair aí pros rally aí de van, levar o pessoal Maximus pra lutar. visita nela. Maximus visita, com a van lotada. Vai lá, galera, faz um test drive, entendeu? Você vai escolher o carro, não tem dinheiro para comprar à vista, faz um financiamento lá, taxa de juros baratinho, beleza? Conversa já com o chora Jorge. no IPVA, início do ano. Ó, não fala que eu tive que destruir panetone, hein, cara? Eu tinha prometido panetone ano passado pra galera lá, tive que distribuir uns 3, 4 panetone aí. Conversa com o Jorge aí, ó, chaveca ele
no IPVA, pro IPVA sair na faixa aí, beleza, pessoal? Citroën Peugeot é na OK Paris. Roda aí! Estamos de volta, pessoal. E a galera que tá treinando pesado aí, que tá com aquele kimono, já só o farelo, só o fio. Conhece os kimonos da Haka Kimonos? Galera, tá perdendo, hein? Corre lá, entra no site Wear Haka, tá? E você vai ver kimono, um mais bruto que o outro. E o kimono do BJJ Stars? Pô, show de bola, cara. Que coisa maravilhosa, né, Rogerinho? Eu já tenho o meu. Ah, é? Você conseguiu um, né? Abração pro Danilo da Haka Kimonos. E você e quem produz o kimonos da Haka é a kimono personalizado, galera. Então, você que tem aquela dificuldade básica, né, dos lutadores de jiu-jitsu, que é os braços compridos, usa aqui parte cima 3, calça 1, né? Fora de esquadro, né? Completamente Famoso. fora de esquadro. Conversa com o Danilo. Ele vai tirar suas medidas, vai fazer o kimono, vai parecendo aquela terninha de gala, né, Rogerinho? Isso aí, customizado. É isso aí. Kimono é na Wear Haka. Estamos de volta, pessoal. Ô, Rogerinho, o que você tinha perguntado pro Zagão mesmo? Falando que a transição da fase infantil, que ele estava numa situação já confortável, né? Como que foi para adulta? Uma boa história. De novo, mestre Otávio de Almeida, grande educador, conhecia as feras. E eu estava no juvenil. Ele tinha 2 horários, o horário infantil, que era das 3h30 até às 5, e depois o outro que ia até às 7h30 era o juvenil. Eu estava no juvenil, De boa. confortável, amassando os caras e tal, até que ele me comunicou. Eu tinha 13 anos, falou, ó, Faixa verde, né? faixa verde, ano que vem, nos adultos. Pô, professor, mas caramba, vou fazer 14. Cara, você não está aprendendo mais nada aqui, você está amassando todo mundo, então agora você vai para os adultos. E no ano seguinte, passei de amassador para pano de chão. Uma coisa, os meus colegas todos, entrei. De predadora presa. Nossa senhora, aquele negócio, era só Velociraptor e o pedaço de bife. E aí meus colegas todos mais velhos, a turma, maior parte, universitários, e alguns poucos mais novos. Eu, chegando lá, comecei a ser amassado, comecei a reclamar, comecei a pensar em parar, né? Porque você para com aquela vida Adolescente, fácil. né? Você fala. Para com a vida fácil e, pô, todo treino era ir lá para ser amassado. E aí comecei a reclamar e o professor Otávio, acho que percebendo isso, que o chorão estava começando a desanimar, pegou o parceiro dele, o outro professor, Tsunikishi Sakai, que amigo e professor, falou, ó, dá um jeito aí no chorão. E o Sakai, com os delicados 120 quilos dele, no 1,70 m, muito bem distribuídos, parecia um paralelepípedo de mundo. Todo começo de aula, nós vamos treinar isso aí. Eu vou ficar em cima, no ataque lateral, e você vai começar a acostumar. Bom, foi mais ou menos 1 mês sem respirar nada. O mês seguinte, já com uma respiração deficiente. Ô, Sakai, não estou conseguindo respirar. Ó, moleque, o que você está querendo fazer? Eu não consigo tirar você de cima. Quem falou que é para você me tirar de cima? Uma diferença de peso dessa, você que tem que sair aí de baixo. Você tem que criar espaço, cara.
E aí fui me ensinando a criar um pouquinho de espaço, achar um pouquinho de possibilidade para ir escorregando de baixo. Depois de uns 4, 5 meses, eu comecei a achar os outros colegas com 80, 90 quilos fáceis. Pô, não tá tão ruim assim a vida, né? Comecei a parar de reclamar, comecei a realmente a treinar e passei a ser aceito por eles como uma espécie de aprendiz de feiticeiro. Isso foi ótimo, porque é aí que os caras te ensinam. Esse moleque está com vontade de aprender, vamos ensinar. E é o que eu sempre digo para eles hoje. Vocês têm que ter essa atitude. Essa resiliência, né? O respeito dos mais graduados vem do fato de você tomar o cacete e voltar. Apanha e vem para mais um, né? Treina com faixa preta e depois pede para o faixa marrom. Depois chama outro faixa preta. E tudo bem. E isso vale para a vida inteira. Então, esse foi um aprendizado que foi muito bom. E aí eu evoluí muito rápido. Aí o mestre Otávio fez uma outra. O seguinte, você consegue chegar mais cedo? Porque eu queria que você me ajudasse na aula da tua turma anterior, do juvenil. E eu comecei, e depois me pedia para chegar mais cedo quando eu conseguia para ajudar com a molecada. E eu comecei a ajudar ele nas aulas, e este foi o negócio que realmente ajudou. Porque o que acontece, você faz as coisas, às vezes, sem pensar. Fazia bem algumas coisas, mas não entendia a mecânica do movimento. Eu sabia como fazer, porque ele tinha me ensinado a fazer, mas eu nunca tinha parado para pensar naquilo, nas alavancas que o Hélio Gracie tanto falava, né? E aí eu comecei a ajudar, e os moleques pequenos, os juvenis e tal, mas por que isso funciona? Boa pergunta, não sei. Não sei, nunca pensei a respeito. Ah, mas funciona, faz assim, mas por que funciona? Por que eu tenho que fazer assim? Tá aí uma boa pergunta. E aí era obrigado a discutir com ele. Olha, o menino me fez uma pergunta, eu não sei bem. Isso poderia ser desse outro jeito? Vem cá, vamos ver. Faz desse jeito. Tá, agora eu vou fazer em você. Se defende. Você está conseguindo se defender. Então esse jeito não é tão bom quanto o outro. Por causa disso, disso e disso. E aí eu comecei a melhorar tecnicamente. E aí com um pouco mais de tempo, eu nunca fui faixa azul. Eu passei direto para roxa. Já saiu da verde para roxa. E em pouco tempo eu fui para marrom. A minha marrom, eu não tinha 17 anos. E daí ele falou, você agora, assim, antes dos 19, nem pensar. Aí pegou com 19 anos, pegou a faixa preta. Com 19 anos a faixa preta. E quantos anos agora desde a faixa preta? desde a faixa preta foi em 72. Nossa, 72 pegou a faixa preta. Não era nem nascido. Eu não era nem nascido. Então, negócio um tempinho mais ou menos. Então, É um dia desses aí, pô. são 60 anos de tatame. Eu comecei, Dá 47 anos, né? de jiu-jitsu, né? 63 a 2023. Ô, mestrão, você tinha falado logo no comecinho lá, que nunca se ligou em faixa, né? Que não era preocupação, o negócio era treinar, tudo. Que as faixas vinham com o tempo. E a garotada de hoje é tudo muito imediatista. O cara se apavora para ganhar um grau, o cara quer uma faixa a todo custo, o cara quer um campeonato a todo custo. Galera, eu penso assim, depois eu vou perguntar a opinião do mestrão. O problema é que é o seguinte, todo mundo, no caso de campeonato, todo mundo quer. E aí entra a frase do Thiago, que veio aqui, que aí é a hora de ver quem quer mais, né? Então, galera, não pula fase, galera, aproveita. Hoje tem muita gente começando cedo no jiu-jitsu, né? Exatamente. Igual o tempo que o mestrão começou, hoje... Assim, foram 10 anos para pegar a faixa preta. Exatamente. E aí é normal esse tempo, tá?
10 anos é um tempo bom, até rápido. Justo. Tem gente mais talentosa, óbvio, alguns fora de série. 5 anos, não me lembro, mas 6 anos tem. Tá? Mas é aquele negócio, se a faixa não chegar numa hora normal em que você está pronto para ela, você vai ter um problema, porque é aquele negócio, se você não consegue responder pela faixa que você tem, não tem jeito. Então você tem que estar preparado para aquilo. E não tem, porque é aquela história. O que se fala hoje, a faixa roxa, você vai refinando e vai começando a ganhar confiança. Na faixa marrom, você melhora o teu refinamento e começa realmente a se preparar para o que vem depois. Porque a gente vê muita gente nessa transição de marrom para preta, não aguenta o rojão. Porque depois você entra numa alcateia, você vai para um mundial, numa faixa preta, com esta molecada que está lá, né? E os moleques novos, para conseguirem chegar apavorando, você vê quem são os que estão apavorando. São pouquíssimos os caras que chegam e apavoram. Você tira Leão velho, experiente, da parada, você precisa ser um leão novo, né? Com bastante gás, né? Que quer dominar a parada mesmo. Então, é quem quer mais. não Você é fala quem fácil. quer mais, né? Agora, também tem uma questão de ter paciência. Primeiro campeonato paulista, a gente se preparou fisicamente, a gente treinava todo dia. Não era normal em São Paulo. No Rio de Janeiro era normal todo dia, às vezes treinar 2 vezes por dia. Né? Um treino num período, outro na noite. O que hoje é comum aqui, mas não era. E para o primeiro paulista a gente começou a treinar todo dia. Só que, já mais próximo, o pai do Otavinho vira e fala, escuta, pessoal, campeonato na semana que vem, precisa baixar um pouco o ritmo. Aí ele chega, faltava uma semana, ia ser no outro sábado, nós na sexta-feira, uma semana antes, ele vai, a academia não tinha treino, e ele nem foi. Aí ele chegou na academia umas 10h30, 11 horas da noite, e tinha lá um grupinho treinando. E ele deu uma bronca na gente. Pô, ninguém namora nessa academia, pô. Só treina. Sexta-feira. O que vocês estão fazendo aqui? Foi ter uma semana para competição e todo mundo... Daqui a pouco vocês vão se machucar. Um treino pesado. Pauleira. Vão para casa, pelo amor de Deus, vão namorar. Daqui a pouco as namoradas estão saindo com outro cara. Pô, não dá. E isto foi uma coisa que eu aprendi também. Você precisa ter moderação, esse equilíbrio, né? Você tem que, ele falou, vocês têm que ter vontade. Quando chega em cima da competição, é aquele treino só de movimentação, só para o corpo não ficar preguiçoso, mas você precisa chegar com o corpo vontade. Querendo luta. Você vai entrar numa competição que na época era um dia só, você vai fazer 5, 6, 7 lutas num dia. Cara, você chega cansado, extenuado, você deixou para controlar o peso na véspera, 15 dias do campeonato, esquece. Isso é outra coisa que ele ensinou. Você tem que começar a, sabe, entrar na tua alimentação correta, cortar as porcarias, que já não eram muitas. A gente tinha eu tinha uma alimentação boa, mas tinha que cortar tudo. Por quê? Porque eu percebi que eu chegava muito bem. Se eu começasse a fazer a dieta lá atrás, eu chegava com o corpo acostumado com aquela quantidade de comida. E ainda deixavam uns 2 quilinhos para na véspera da pesagem poder comer direitinho. Naquela época a pesagem era 2 dias antes, então não é como hoje. Você vai chegar, vai subir na balança antes da primeira luta. Não tem jeito. Tem que ser na hora, né? Essa é uma coisa que, graças a Deus, nunca perdi de bater peso, porque eu acho que é um compromisso que você tem. Mas então, e naquela época que você competia lá na década de 70 que 70, começou. vamos lá, que você falou Rio-São Paulo, né?
que era essa situação Rio-São Paulo? Como que era a organização de campeonato do Rio, a organização de campeonato em São Paulo? Como que funcionava mais ou menos? Olha, a gente teve uma coisa um pouco diferente, principalmente na OA, porque o primeiro tinha outras competições antigas, mas ficou um bom tempo sem. No Rio de Janeiro, os campeonatos, eu acho que o primeiro campeonato experimental, se não me engano, foi em 74, em 75 foi o primeiro campeonato oficial. Em 76, o professor Otávio era diretor do Departamento de Jiu-Jitsu da Federação Paulista de Pugilismo, que era assim durante o governo Getúlio Vargas, e era assim no Rio também. As federações foram organizadas depois. A de São Paulo até custou mais tempo. E aí, o primeiro campeonato foi em 76. Acontece o seguinte, aí no primeiro ou no segundo campeonato, a gente tinha pouco contato. Rio de Janeiro era o Rio, era onde estava o centro de tudo. O jiu-jitsu em São Paulo era muito bom. São Paulo tinha uma coisa engraçada, que era diferente um pouco do Rio. Por causa de uma imigração japonesa muito grande, você tinha muito judoca que sabia lutar chão também por esse interior. E que depois, na hora que se organizou e que o jiu-jitsu começou a pegar, que se viu quanta gente... São Carlos, por exemplo, São Carlos e Campinas, São Carlos tinha um pessoal de judô, uns judocas muito bons de chão. O Lírio Carlos de Campos, que hoje é faixa coral, e com quem a gente trocou, competimos juntos durante muito tempo, né? Nas mesmas competições. E eles tinham uma equipe lá, um professor de judô, mas que tinha um chão excelente. Então era uma turma que era muito boa, e fora o fato de que a gente tinha que saber o seguinte, vacilar, se tomava uma cravada, mais ou menos. Então tinha que tomar cuidado no jogo em pé. Então São Paulo tinha isso. Depois, isso acabou sendo uma vantagem para São Paulo. Os campeonatos começaram a trazer um pouco mais de movimento no jiu-jitsu, mas a gente tinha ainda pouco contato. E os primeiros contatos que a gente teve mais fortes por causa da OA, por causa do Orlando Saraiva, que tinha vindo do Rio para Mojimirim. Depois, o professor Otávio cedeu o tatame de São Paulo, da Academia OA, nos sábados para ele dar aula, que ele estava precisando, olha, é legal, tal. Então, sábado a academia está fechada, você pode. E isso foi muito bom, que ele começou a pôr contato, trazer outros caras, gente que tinha vindo do Rio, que treinava lá, veio morar em São Paulo, começou a virar um treinão, uma espécie de confere, todo sábado. Isso foi o primeiro contato que a gente teve. Depois, quando ele viu que isso funcionava, ele começou a combinar com o pessoal, como ele vinha da Carson, né, aluno do Paquetá e do Carson, e conhecia Rose, Carlinhos e todo mundo, começou a falar assim, olha, não tem campeonato brasileiro, não tem outra possibilidade de contato. Vamos fazer uns confere? Aí o pessoal do Rio vinha 2 ônibus. Os caras já não gostam, né, meu? Vinha o Rolls. Os caras não gostam, porra. E aí foi bom, que a gente conheceu o Rolls. O Jacaré, eu acabei lutando com o Jacaré por outras coisas, em 77. Ele molecote também, Aí né? foi o... O Jacaré não, o Jacaré... Não. O Jacaré é o Romero Cavalcante, Isso. professor do Fábio Gurgel e aluno do Rolls. Mas por causa desses encontros, a gente fazia uns torneios de luta casada, e foi aí que a gente viu, assim, a gente não está mal. O Jiu-Jitsu de São Paulo era bom tecnicamente. Faltava aquela condição a mais, a condição de treino, era uma questão de mais treino, né? E aquele refinamento. Pô, você olhava o Ross tinha aquele negócio de aquela cabeça daquele antro de leões que era o Carson, né? E
o refinamento do tio, que ele chamava de pai, que era o Mete cabeça no- Hélio Gracie. No Então, assim, peito. era incrível. Os caras tinham, então assim, muita coisa. Primeira vez que eu vi, quem fez a primeira vez, até os cariocas, na época, eu percebi que eles também achavam novidade. O Rolls da meia guarda ele passava para as costas. Hoje é normal você enfiar, né? Sair por baixo daqui do braço, ir para as costas e passar. E foi o primeiro cara que eu vi fazer. Ele desenvolveu isso, era uma técnica dele, e depois todo mundo começou a fazer. A gente viu, começou também, pô, você viu aquele negócio lá? Pô, mas você viu que até o Carlinho chamando a atenção, ó lá, tal, vai fazer. Então, era muito legal esse contato. Então a gente descobriu duas coisas. Faltava Horas de voo, né? coisas pra gente, mas ao mesmo tempo a gente conseguia dar combate legal. E isso foi muito bom de descobrir. Pô, não estamos... Depois isso foi verdade, a partir dos anos 90, com a vinda do Marcelo, do Fábio e mais gente do Rio. Aí veio aquele ajuste que faltava, muita gente perdida por esse interior, que sabia muito chão, porque eram alunos judocas de professores que começaram a vir para São Paulo. O próprio Michael Lang veio de São Carlos também, vindo um pouco dessa coisa, né? Era uma origem vindo um pouco com a luta de solo, vindo do judô, né? E a gente vê isso. É isso aí, galera. Pessoal, hoje nosso tempo tá mais curtinho aqui, mas eu já vou deixar aqui, ó, gravado. Mestrão, em breve vai ter que voltar aqui para contar mais história ao vivo. Voltaremos. Tem pouca história, né, escolhe meu? um outro aí para poder vir contar um pouquinho da história aqui junto com o senhor, Não, entendeu? tranquilo. E tem que hoje nosso tempo tá reduzido mesmo aí, mas... Rogerinho, e aquela galera que gosta de um air diferente, que vai pros campeonatos aí? É, Gente, tem que ir no stand da Art for Fight. Os caras estão em todos os eventos praticamente aí de competição, então não tem desculpa. E se você não consegue ir nos eventos de competição, é só ir no site Art for Fight. Lá você vai encontrar rash guard, camiseta, o Mestrão usa bermuda, hein? casaco, Defender o casaco, não vem moletom. com moletom não, a gente usa casaco. Casaco. E esse ano aí tem muita novidade, pessoal. É isso aí, pessoal. Confere lá o Rogerinho. Esqueci o que eu ia te falar. Mas tudo bem, vamos lá. Mestrão, tá combinado então? Combinado. Deixa eu falar um negócio pro senhor. Muito obrigado, mas muito obrigado. E de vamos coração. agradecer aqui a Magda, que ela Exato, deu a Era isso que eu ia dica. falar, cara. O que eu ia falar era a Magda. Ô, Magda, ó. Pô, um abração, um beijão pra Magda, né, que E convenceu pra família, trazer o Zagão a vir. Gustavo. Né? Gustavo, tem que vir aqui, Gustavo. É o Gustavo que vai ser pai agora? Gustavinho, É. me falaram alguma coisa, Algo mas assim, eu né? Eu preciso peguei um negocinho ali, tudo. conferir. É isso aí. Um abração pro Maron também, que é outra fera. Família, gente boa. Ô, família bacana, Essa é uma cara. família, eu sou fã dessa família. É um pessoal que, meu, eles vieram aqui, é gostoso ficar do lado Marão, ele veio aqui a primeira vez como só acompanhante da Magda. deles. Isso. Aí ele falou, não vou fazer e tal, não sei o que, a gente conseguiu arrastar ele. Conseguimos Muito render. boa, gente. Nossa, boa são pra demais. caramba. Um abração, um beijão pra essa família maravilhosa aí. E aí fica o convite, Mestrão, mais uma vez pra você voltar aqui. Tranquilo. Quer deixar um abração, as considerações finais pra galera aí, um recadinho Olha, final? agradeço estar aqui, as histórias são muitas, eu tenho muitos Nem agradecimentos. esquentou, né? Eu tenho muitos agradecimentos, assim, como eu disse. O pai do Otavinho foi meu segundo pai. O Otavinho foi meu mestre e amigo. É meu amigo até hoje, mas foi meu mestre por mais 20 anos. E depois eu fui muito bem recebido e aprendi muita coisa também com o Fábio Gurgel. Aliança excelente, tenho muito bons amigos lá. Então eu acho que esta coisa é um agradecimento. Assim, se eu puder devolver para o jiu-jitsu um pouco do que eu recebi, ótimo. Então, espero que seja um estímulo para a molecada. Treinem, isso faz bem, sabe? Não se enfiem em confusão.
Como dizia o Hélio Gracie, a defesa pessoal não começa na briga. Ela começa em você ver aonde você vai e com quem você vai, né? Então, tenham cuidado nesses tempos tão estranhos. Vão treinar jiu-jitsu. Em vez de se meterem em confusão, vão ganhar medalha em competição. Vocês ganham mais. Isso aí. Show de bola. Ó, fica aqui na parte 1, em breve a parte 2, hein, pessoal? Parte 2, porque a resenha que a gente teve lá fora, a gente não contou tem nem muito ainda 10% para contar. Aqui. Mestrão, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Rogerinho, meu parceiro, brigadão, tamo junto esse ano aí. Isso aí. Rogerinho, esse ano vai ficar um pouquinho mais afastado das câmeras aí, mas tem os motivos, galera. Aguarde que a Maximus... Tem bastante novidade esse ano, ó, vai ser punk, né, Rogerinho? Vamos pra cima. Galera, segue a gente lá, Maximus _ oficial no Instagram, Maximus Arena Podcast no YouTube. Segue, curte, compartilha. Beleza, galera? Para quem ficou com a gente até agora, muito obrigado. Até quinta-feira. Os...